4 temas que devem ser enfrentados e resolvidos nesse ano de 2026 sobre conciliação na Justiça do Trabalho. Primeiro tema, aplicação de multa por descumprimento de acordo no caso de atraso ínfimo. Essa matéria é objeto do tema 90 da tabela de recursos repetitivos do TST, correspondendo à seguinte questão, abre aspas, o atraso ínfimo no pagamento de parcela da obrigação estabelecida em acordo judicial possibilita a exclusão ou redução equitativa da cláusula penal pelo juízo, fecha aspas. Esse debate será orientado por 2 conceitos relevantes. De um lado, o respeito à coisa julgada e ao que foi pactuado. De outro, a proporcionalidade e razoabilidade, na medida que não seria proporcional e razoável aplicar uma multa, por exemplo, de 100%, inclusive com vencimento antecipado das parcelas, no caso do atraso de um dia. E detalhe, existem decisões de turmas do TST num sentido e no outro, havendo também decisões da SDI no sentido da flexibilização da multa. O segundo tema corresponde à possibilidade do empregado formalizar um pedido de demissão e, posteriormente, ajuizar uma reclamação alegando rescisão indireta. Essa matéria é objeto do tema 44 da tabela de recursos repetitivos do TST, que enfrentará a seguinte questão, abre aspas, é possível converter judicialmente pedido de demissão em rescisão indireta no caso de falta grave cometida pelo empregador, mesmo quando inexistente vício de consentimento do empregado na iniciativa da ruptura contratual? Obviamente que qualquer que seja o resultado, isso tende a trazer um grande impacto nas audiências de conciliação. O terceiro tema corresponde à necessidade de indicação do valor dos pedidos na petição inicial e de eventual limitação da condenação a esses valores. Esse é um assunto que começou a ser debatido em 2025, quando foram proferidas decisões em reclamações apresentadas perante o STF, e também, ainda em 2025, foi apresentado o voto do relator da ADI 6002, que trata da constitucionalidade da mudança no artigo 840, que veio com a reforma trabalhista, e que passou a exigir a indicação do valor dos pedidos. Nessa ADI, o relator, ministro Cristiano Zanin, votou no sentido de que é constitucional a mudança, devendo ser observada a quantificação dos pedidos, salvo no caso do ius postulandi, o que levaria a um comprometimento da tese firmada pelo TST na Instrução Normativa 41, no sentido de que a indicação do valor seria apenas uma mera estimativa. E ainda nesse julgamento pode ser firmado um entendimento acerca da limitação do valor da condenação com base no valor dos pedidos indicados. E isso tudo pode ter um grande impacto nas audiências de conciliação, principalmente porque normalmente a dinâmica de negociação que se observa é aquela que se encaixa tecnicamente no conceito de negociação de barganha, que é pautada por uma lógica de estica e puxa em torno de valores, e muitas vezes não se sabe sequer se os valores que estão sendo discutidos são alinhados com o que é apontado na petição inicial, em função dessa lógica de que bastaria a mera estimativa. Ou seja, na prática é aquela situação em que se apresenta como valor total dos pedidos R$100 mil, com base nisso se diz que a proposta de acordo é metade do valor da causa, e quando a gente vai liquidar de forma correta os pedidos, se chega à conclusão que aquilo não valeria nem R$30 mil, por exemplo. Inclusive, se para você a quantificação adequada dos pedidos é uma dificuldade, ou seja, se você tem dificuldade com cálculos trabalhistas, o que é absolutamente compreensível e natural, porque de fato há uma grande resistência quanto a esse tema, eu deixo aqui 2 sugestões. Uma é que eu disponibilizei gratuitamente um mini curso de noções de cálculo trabalhista, bastante didático e que eu costumo dizer sem sofrimento, de modo que se você tiver interesse, basta avisar nos comentários que eu te mando o link da página na qual estão essas aulas. E a segunda sugestão é que eu criei um software que faz não apenas o cálculo dos pedidos, mas também proporciona uma análise de risco do processo para que se elabore uma proposta de acordo, denominado Sistema de Cálculo de Proposta de Acordo, SCAPA, e se você também tiver interesse, basta avisar aqui nos comentários. Já o quarto tema corresponde à necessidade de comum acordo para o juizamento de dissídio coletivo na forma do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição. O TST havia decidido no final de 2025 que essa exigência poderia ser flexibilizada. E o STF já tinha enfrentado essa matéria no tema 841, entendendo que a exigência seria constitucional. E daí a grande questão é como o Supremo vai se posicionar quando for provocado, principalmente numa eventual reclamação, tendo por base o
novo tema 841 diante desse entendimento do TST. Então é isso, tenha atenção a esses temas. Se tiver interesse no material que eu elaborei em PDF sobre os assuntos tratados, basta informar nos comentários. Se achar que vale, curta e compartilhe essa postagem. Bons acordos!